tive a oportunidade de estudar liderança na Disney, nos Estados Unidos, em 2017, eu acho. 16 ou 17. Uma das coisas que, curiosamente, eu vi lá na Disney, estamos falando de antes da pandemia, né? Em primeiro lugar, eles consideram todos líderes. Então, liderança para eles não é uma questão de um cargo, e sim, todo mundo deve ser, como você mesmo falou um pouco antes da gente começar a gravar, da autoliderança, né? Então, a pessoa tem que ser líder de si mesmo para um dia pensar em liderar uma equipe ou liderar um departamento. Então, tendo esse conceito de que todos são líderes, eles dão e aplicam treinamentos de liderança para todos, não só para quem está num cargo de liderança, porque hoje você pode não ter um cargo de liderança, de gestão, mas se você for preparado amanhã, é mais fácil eu já levar alguém preparado do que ele ocupa aquele cargo, né? Como é o erro clássico que as empresas fazem, né? O cara é muito bom tecnicamente em algo, agora vamos transformar ele em líder. Não, como transformar ele em líder? Você coloca ele para gerir outras pessoas e ele é um fracasso, porque você não preparou ele adequadamente. Na verdade, a empresa empurrou a pessoa quase que para fora da empresa ao promover ela para o que ela achava que seria uma boa. Então, preparar a empresa, os colaboradores antes é muito importante. Sim. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse estudo da Disney é que dentro de toda a preparação, que aí vai englobar diversos temas, assim como provavelmente você, nos seus treinamentos, você engloba, eles se preocupam com 3 áreas que eles chamam das 3 saúdes do colaborador, o qual todo colaborador é orientado e é acompanhado seriamente a respeito, que diz respeito à saúde física, mental e espiritual. Então, na física, eles se preocupam com o que o cara está comendo, está dormindo direito, está bebendo água, tá fazendo check-up, tá participando de uma academia, tudo que tem a ver com a parte de saúde. Por quê? Se o corpo tá bom, a segunda saúde, que é a mental, vai estar teoricamente boa. Você vai evitar burnout, depressão, ansiedade e por aí afora, cuidando da mente. Eles aplicam terapia de yoga, mindfulness e assim por diante para realmente tentar não deixar... É o tal da pressão, né? Pressão. Você pode ter momentos de pressão, mas você tem que ter momentos de descompressão, porque senão ninguém aguenta. Uma hora explode num suicídio, nas drogas, num vício, em qualquer situação, né? Pode acontecer com um ser humano qualquer. Então, a física, a mental... E aí me chamou muito a atenção a questão espiritual, porque você olha a Disney, uma empresa americana, os americanos são tidos como grandes capitalistas, né? E alguém falando de espiritual, como é que é esse negócio espiritual? Respeitando qualquer tipo de crença, obviamente, mas eles entendem que o ser humano é um ser integral e que precisa cuidar da parte espiritual também. Sim, eu achei isso muito interessante e eu queria que você abordasse um pouco isso, como é que você vê esses 3 lados da saúde e como você hoje na Nuna atua nesse sentido. Primeiro, que eu acredito muito nesse modelo e ele foi uma inspiração para mim em relação à Nuna. Porque senão eu ia só tratar de liderança, não só, é importante. Mas o que pegou para mim foi o segundo e o terceiro pilar. Era o mental e o espiritual. E aí, tem um último estudo da Harvard Business Review. Eles identificaram que o burnout é uma doença de saúde mental, mas ela tinha uma conexão com a nossa saúde espiritual. Eles lançaram esse reporte, ele tá lindo assim de ver, porque ele não é religioso, tá? E aí eles dividem essa área espiritual, da espiritualidade, na verdade, em 4 pilares. O primeiro pilar é a presença. Então, estar no momento presente. E isso tem um impacto na nossa produtividade. A rede social, o celular, esse monte de informação, sistemicamente falando, ele prejudica o nosso estado de presença. E no final das contas, a gente só tem o aqui e o agora. A gente deseja futuro, a gente cria, mas a gente só tem o aqui e agora. E eu, dentro daquele Uber, eu tive a maior experiência do que eu só tenho aqui e agora. Esse estado de presença gera neurologicamente falando, um enraseado neural, possibilita que as nossas sinapses sejam muito mais assertivas. Quando a gente tem esse senso de propósito, imagina a conexão que a gente faz estando presente na conversa. A geração mais jovem, eles perderam um pouco dessa habilidade de estar presente. Eles estão muito mais dispersos do que a geração que é um pouco mais velha. É aquela história de fazer a lição de casa com o fone de ouvido e com a televisão ligada, que você fala assim, como? Na minha época, imagina, a mãe ia mandar ir pro quarto, pra mesa, não sei o quê, silêncio total e estuda. Exato, exato. E essa coisa que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma falácia. A gente tem uma outra percepção, outros canais de informação que chegam diferente, mas
essa coisa é mentira. A gente consegue fazer um monte de coisas que talvez fossem muito melhores se a gente tivesse presença e foco para fazer. Em uma só por vez. Portanto, o primeiro pilar é a presença. Então, condicionar o nosso estado mental pro aqui e pro agora. Isso dá confiança na gente, né? O segundo pilar é integrar o sentido e o significado à vida. E isso aqui foi o salto para mim. Por que eu falo que o curso de Jornada do Propósito da Nuna é incrível? Porque ele despertou em mim esse monte de coisas que eu vivenciei. Como que eu faço isso ser verdade no meu coração? Como trouxe sentido para minha vida? E eu já fiz para várias pessoas e todos têm falado a mesma coisa. É olhar a própria história, olhar a sua biografia e conhecer os seus dons e aquilo que te move. Então é o seu propósito. A gente tá falando aqui do propósito. A gente não veio aqui só para trabalhar. A gente veio aqui para fazer algo muito maior. O que já cai nesse terceiro, que é esse senso de propósito, é despertar para nossa própria natureza, a nossa autenticidade, que apesar da gente estar no mundo como executivos, né, eu fui executiva agora de empresa grande, tinha o meu jeito, Jaque, de ser. Você tem o seu jeito, a gente não precisa ser modelo copy-colle de ninguém, né? Então, esse senso do propósito, amar, viver e servir. Esse é o nosso propósito na Terra. Amar, viver, não é morrer pelo trabalho e servir com os nossos dons e nossos talentos. E o último é essa conexão com algo maior, que fala desse chamado para nossa comunidade. Então, independente da sua religião, aonde quer que você vá se encontrar com esse algo maior, e aí esse eu interior nos direciona para esse caminho, é o segredo da gente ter a nossa saúde espiritual garantida também.